anos, 13 anos, temos alguns aqui. Se tiver mais alguém, pode estar vindo, se sentar aqui, obrigado Gui, se assentando aqui na frente para ter esse momento legal de aprendizado. Quero agradecer a presença de todos. Você que está aqui pela primeira vez, se caso você não pegou uma fichinha, no finalzinho você procura o pessoal lá do Colete Azul, para pegar a fichinha, é uma fichinha para a gente poder conhecer melhor você, pegar algumas informações, e tem coisa boa para você também, viu? Então, você também pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se bem em nosso meio, e é sempre uma alegria. Eu tenho alguns avisos aqui, pessoal, até anotei, tem ali, ó, essa é a fichinha, ó. Esta fichinha aqui, tá bom? Tem os seus dados e tem uma coisa muito importante para nós. Tem aqui, ó. Se você gostaria de receber informações sobre a programação da igreja no seu WhatsApp. Então, você falar que sim, aí tem um pessoalzinho que vai estar sempre mandando para você horário de culto, alguma programação especial, alguma coisa, e vai ser bem legal, assim você interage mais com a gente, tá bom? E se caso você quiser também, preenche em casa, e aqui tem o número de um celular, ó. Você tira uma foto, manda, o pessoalzinho vai fazer seu cadastro lá, que vai ser bênção, bênção demais. Outra coisa, as nossas células. Pastor, o que é célula? Célula é um grupo de estudo muito legal. Vocês se reúnem, vocês oram, vocês estudam a Bíblia, vocês choram, dão risada. É bem gostoso. E é muito importante esse momento de comunhão. Temos diversas células aqui, ó, do Bico do Pato, dos jovens, do centro, da Santa Rita, lá de Santa Rita. Inclusive tem uma célula pelo Google Meet. Pastor, eu não consigo me locomover, está difícil. Tem ali do Google Meet pela nossa irmã Paula, você pode, onde está, acessa a célula, participa e vai ser bênção. Por falta de tempo e de opções não vai ser. Então venha participar das nossas células também, que vai ser maravilhoso. Quarta-feira, pessoal, nosso culto de oração e devocional. Bem gostoso, 19 horas, vem com a gente. O momento que a gente separa para orar, para ter um devocional com o nosso Pai, é bem gostoso e importante. Todos estão convidados a virem participar também. Sexta-feira passada, começou nosso primeiro sextou. Foi show de bola. Já era quase 50 pessoas, foi bem gostoso. Estamos animados para o próximo, só que, nesse final de semana agora, é aniversário da nossa cidade. Então vai ter uma série de eventos aqui no centro, quinta-feira, sexta-feira, e conversando com o pessoal, achamos por bem adiar, tá bom? Então nessa sexta-feira não teremos o sextou, porque vai ter barulho, vai ficar difícil de estacionar, então achamos por bem suspender, e vai ter na outra sexta. Mas nessa sexta vai ter os jovens aqui, é isso? Os jovens aqui, perfeito, 19 horas, 19h30. 19h30, os jovens podem estar vindo aqui, que vai ter a célula deles também. E olha que legal, que é para todo mundo. Estamos em mês de campanha da família. Dia 28 é o último sábado desse mês. E no último sábado vamos fazer um cultão, um louvor de adoração, de agradecimento pelas nossas famílias, gente. Todos estão convidados. Venham, e depois vai ter uma confraternização que é comes e bebes. Olha que legal. Então, e se você quiser de repente ajudar, pastor, eu queria ajudar. Tem o pessoal da célula, mas você pode procurar uma das nossas irmãs também, e ver com elas o que você pode trazer. Ah, pastor, não dá para trazer nada, não tem problema, vem, todos estão convidados para participar. Vai ser muito legal, muito legal. Nosso domingo, nossas atividades, e primeiro domingo de junho, vai voltar as nossas EBDs, com todas as salas. Todas as salas, de jovens, de adultos. Eu vou estar dando, inclusive, se por um acaso você é novo convertido, você não é batizado ainda, mas você falou, pastor, eu queria ver como é aquele negócio de batismo, conhecer melhor. E se você está menos de 1 ano aqui na Central, eu vou estar dando aula para você, tá bom? Então, venha, vou estar dando aula para o pessoalzinho que está chegando agora, para aqueles que ainda não são batizados, mas querem conhecer de Cristo. Primeiro domingo de junho, vai ter as salas. Tragam suas crianças. Como é que vai funcionar, pessoal? Das 9 horas da manhã até as 9h30 da manhã, um café. Olha aí, não precisa nem fazer café em casa, hein? Vem, toma um cafezinho com a gente,
Quando der 9h30 da manhã, já todo mundo vai para a sala. Tá bom? Vai todo mundo para a sala. Depois da sala nós voltamos e encerramos com os louvores aqui. Pastor, mas 9 horas é muito cedo. Dorme até um pouco mais tarde, mas vem 9h30. Tá bom, pessoal? Todos estão convidados. Começa em junho, tá? 1º domingo de junho. E além disso, tem mais alguns avisos. Olha, muito aviso mesmo. Eu quero pedir oração por vocês. Oração e um desafio. A igreja sabe que eu tenho um trabalho com capelania aqui na cidade. Então, tenho atendido a abrigo, pró-idoso, fundo social, colégio Cajatão e outros departamentos. E na semana passada, a nossa irmã Adriana ligou para mim, pastor, aqui na Média Azevedo, acho que eles estão interessados em fazer capelania. Falei, legal, marca uma reunião. Aí a Mari já estava do meu lado, falou, amor, passou meia hora, me ligam lá do Bicão. O rapaz do Bicão ligou para o pastor, a gente queria que fizesse capelania aqui no Bicão também. Maravilha! Mas como diz a Bíblia, o Ceará é grande, mas são poucos ceifeiros. Então eu entrei em contato com alguns colegas, alguns pastores, para nos auxiliar, e precisamos de gente, tá bom, irmãos? O Mateus esteve com a gente quarta-feira lá no Cajatão. Então é bênção de Deus, as portas estão se abrindo, o povo está sedento, e é onde a igreja tem que trabalhar, tá? Pastor, eu não consigo ir. Ore, interceda, vai ser bênção pura. E mais um desafio, e aqui acaba os nossos avisos. Estamos com um desafio que eu conversei com a nossa liderança, até o final do ano, se Deus assim permitir, irmãos, gostaríamos de estar organizando e equipando um pouco melhor as salas da nossa igreja. Eu não sei quem conhece aqui o Ministério Infantil. Se você não conhece, fica aí o convite. Terminando o culto, dá uma subidinha, veja lá como é que é. Temos umas salas bem legais, temos várias salas na igreja, porém há uma necessidade de colocar ar-condicionado nessas salas também, porque é gostoso aqui. Mas no calor, meus irmãos, imagine as professoras, 15, 20 crianças correndo, com calor. Então vamos orar. Tem essas salas do Ministério Infantil, tem as salas da IBD, tem um berçário, tem um salão social. São ao todo cerca de 16 ar-condicionados. Então, se você tiver na dúvida, poxa, pastor, eu queria ajudar a igreja de alguma maneira, está aí uma dica, tá bom? Se você quiser, pode me procurar, o nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Anago. Pastor, queria ajudar de alguma forma nesse sentido específico, nos procure. Feito, irmãos? Nossa, falei demais, né? Falei demais. Gente, vamos continuar com o nosso estudo. Nosso estudo sobre família. Como ser a família perfeita. E nós estamos vendo, gente, que na Bíblia não há família perfeita. Não há. Mas isso também não é motivo para falar, já que não há, então não vou melhorar. Não, vamos buscar ser famílias melhores. E o tema de hoje é família, lugar de acolhimento. Olha só. O texto está em Lucas 8, do 22 ao 39. Abre sua Bíblia, faça as suas anotações. Os adolescentes aí anotam, depois passa para o pessoalzinho, para os seus líderes. E esse texto é muito importante, gente. E é um texto muito interessante. Na verdade, ele começa assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus dormiu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, e a violência das águas, tudo se acalmou, e tudo ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem. Irmãos, olha que interessante esse texto. Quem que mandou os discípulos entrarem no barco? Jesus. Jesus sabia que havia uma tempestade? Claro que sabia. Sabe, meus irmãos,
obedecer a Deus não significa que não vamos enfrentar tempestades. Porque existem algumas máximas no meio gospel que falam assim: se eu estou na vontade de Deus, tudo vai dar certo na minha vida. Meu irmão, não é assim. Obedecer a Deus também nos leva a vales da sombra da morte, também nos leva às águas agitadas e também nos leva a tempestades. Mas olha que interessante, irmãos, aqui os discípulos já estão andando com Jesus há algum tempo, há mais de um ano. Há mais de um ano. Eles já viram Jesus fazer alguns milagres. Mas quando eles veem Jesus acalmar a tempestade, quando eles veem Jesus acalmar a água, olha a pergunta que eles fazem: quem é este? Nem os discípulos sabiam ao certo quem era Jesus. E sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, isso é fantástico. Porque às vezes eu e você podemos andar com Cristo há 20, 30, 40, 50 anos. E de repente Deus faz coisas em nossas vidas que a gente olha e fala assim: quem é este? Nós achamos que conhecemos Deus. Nós achamos que sabemos o que Deus faz, mas às vezes Deus faz coisas que a gente fala: quem é este? E aí, eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. E quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado, lá daquela cidade. Olha só, e fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, ou seja, aquele homem andava nu. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Meu irmão, minha irmã, agora pense você sendo discípulo de Jesus. Jesus coloca a cara de arrascada, né? Jesus fala: gente, vamos para o barco? Vamos para o barco. Achando que ia ser uma viagem tranquila. No meio do lago, tempestade. Vamos morrer. Os caras ficam com medo. Jesus acalma. Os caras falam: ufa, o pior passou. Acabaram de parar em terra firme. Quem que vem ao encontro? Um endemoniado. Nu. Não sei quem já se deparou com uma pessoa endemoniada, mas posso te garantir que não é uma das situações que você gostaria de ter na sua vida. Mas quem está levando aqueles homens ao encontro daquele endemoniado é o próprio Cristo. E preste atenção, meus irmãos, que aquele homem, o texto diz que ele, há muito tempo, não vivia em casa alguma. A situação daquele endemoniado fez com que ele não vivesse com a sua família. Há muito tempo ele vivia no sepulcro. Há muito tempo ele vivia lá no meio dos mortos. A companhia daquele homem durante muito tempo era gente morta. A companhia daquele homem durante muito tempo era com gente que já não existia mais. Porque somente lá no cemitério ele era aceito. E o texto vai dizer que quando viu Jesus, ele gritou. Olha que coisa linda, irmãos. Prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Irmãos, qual é a pergunta que os discípulos fizeram uns para os outros lá no barco? Quem é este? Quem está respondendo a pergunta? Os demônios. Os discípulos não sabiam quem era Jesus, os demônios sabiam quem era. Não é isso que o texto bíblico fala? Que o demônio não apenas crê em Deus, mas treme quando ouve a sua voz. Na aula de segunda-feira, eu estava comentando, de sexta-feira, estava comentando com o pessoal do Sextou, que nós vamos ver algumas coisas bem interessantes no estudo do Antigo Testamento. Às vezes nós imaginamos que a briga entre Deus e o diabo é aquela briga que o diabo quase vence Jesus, e Jesus vai, meus irmãos, o diabo já está derrotado. Não é que ele vai ser derrotado, ele está derrotado, meus irmãos. Olha que interessante, os demônios, quando vê Jesus chegando, eles se prostram a Jesus. Eles reconhecem quem Jesus é. E sabe uma coisa que mexe muito conosco? Quando nós olhamos um texto desse e nós vemos que os demônios têm mais reverência
a Cristo do que nós. Porque muitas vezes nós, ainda mais nessa época dos coaching, eu posso, eu consigo. Ah, pastor, mas se não for pela minha mão, eu conquisto porque é eu ralando. Que Deus que nada. Enquanto o homem acha que é alguma coisa, os demônios reconhecem o poder e a soberania de Deus. Enquanto muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes sobre a nossa vida, os demônios reconhecem que Jesus é Filho do Altíssimo. E olha que interessante, eles rogam, e aí o texto vai continuar. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Muitas vezes. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes. E era levado pelo demônio a lugares solitários. Meus irmãos, lembra quando Jesus chega, esse demônio andava onde? No meio do cemitério, no meio dos mortos. E há muito tempo ele vivia nu, e não vivia com a sua família. E agora o texto deixa muito claro que quem levava aquele homem a viver de forma solitária era o próprio demônio. Presta atenção, quem está nos assistindo e quem está aqui. Deus não nos criou para vivermos em solidão. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Quem quer isolar o homem é o diabo. Por isso que muitas pessoas às vezes pensam assim, eu não vou na igreja, eu adoro a Deus sozinho, porque eu sou... Cuidado, meus irmãos. Porque isso não é ideia de Deus. Porque quem quer levar o homem à solidão, quem quer levar o homem ao isolamento, é o diabo. E o diabo estava vencendo a luta contra aquele homem. O diabo conseguiu tirar aquele homem da convivência da sua família. O diabo conseguiu tirar aquele homem da convivência com a sociedade. Aquele homem já não era bem visto pela sociedade. E aquele homem vivia só. Aquele homem vivia triste. E Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Essa coisa do nome é incrível na Bíblia, né? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Meus irmãos, o que os demônios estão... Os demônios estão dando ordem para Jesus? Eles estão implorando. Porque eles sabiam que se Jesus quisesse, mandava eles para qualquer lugar. Mas eles estavam implorando, Jesus, quase assim, tem misericórdia de nós, Jesus. Imagina os demônios implorando para Jesus, não mandar eles para o abismo. E uma grande manada de porcos estava pastando naquela cidade, naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. Olha que interessante, irmãos. Os demônios fizeram um pedido a Jesus. E Jesus atende esse pedido. A oração dos demônios foi aceita. Oração é um pedido, oração é uma conversa. E eles falam, Jesus, não nos mande para o abismo, mas mande para aquela manada de porcos. Por quê? Aquela região, aquela cidade, aquela região toda, irmãos, não era uma região de judeus. Era uma região de gentios. Tanto que naquela cidade, naquela região havia uma moeda. E a moeda, um dos símbolos da moeda era porco. Porque um dos meios que aquela região vivia era do consumo e da venda de porcos. É como na nossa região, bananeira, banana. Judeu come carne de porco? Judeu chega perto de porco? Meus irmãos, Jesus levou os discípulos para fazer um estágio numa região onde a galera não apenas come porco,
mas o pessoal vive de porco. O pessoal cheira a porco. A cidade vivia da venda de porcos. A cidade fedia a porcos. E Jesus leva os discípulos para lá. E quando chega lá, tem um endemoniado. Eu já não tenho um cabelo, mas eu já estava com meus cabelos arrepiados de ver toda aquela cena lá. Aí daqui a pouco Jesus manda, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Que estranho, gente. Porque lembra que os demônios falaram, Senhor, não nos mande de volta ao abismo. Agora Jesus permite que eles vão para a manada de porcos. Só que aqueles porcos pulam no mar. E acontece o quê? Morre. O que aqueles porcos significavam para as pessoas daquela cidade? Dinheiro, grana, bufunfa. O criador daqueles porcos, irmãos, vivia daquilo. Imagina você tendo uma criação de boi, 500 boi. Aí Jesus manda os demônios para os seus bois vão e pulam e morrem. Aí você ia falar assim para Jesus, pô Jesus, bom, eu perdi 500 boi, mas graças a Deus que esse rapaz agora não está mais endemoniado. Você ia ficar feliz? Olha o que aconteceu. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia. Tudo fofoqueiro, né, gente? Quem que não vai ver? Chega alguém e fala, apareceu um homem lá na praia, expulsou. Sabe o endemoniado? Porque cidade, todo mundo sabe que é o endemoniado. Você sabe quem são as pessoas que têm dificuldade, que vivem isolados aqui em Cajati? E lá não era difícil, aquele homem era conhecido. E os caras que viram aquilo acontecendo foram contar para o resto da cidade, ou seja, eles foram testemunhar de Cristo. Eles foram ser testemunhas do poder de Cristo sem sequer saber que eles estavam testemunhando. Chegaram na cidade e falaram, gente, aconteceu uma coisa muito louca. Apareceu um homem, eu não sei quem que é, sabe o endemoniado, aquele que vive lá no nu, sei. Então, rapaz, os demônios saíram do corpo do cara, foi para um monte de porco, e os porcos morreu tudo. E o povo foi ver. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios, olha só, meus irmãos, estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E os caras ficaram com o quê? Com medo. Meus irmãos, deve ter demorado um pouco essa conversa. Porque alguém foi atrás de roupa para ele, deu roupa, alguém vestiu aquele jovem. Mas o texto deixa muito claro que aquele jovem nem corrente segurava ele. O texto deixa muito claro que aquele jovem vivia isolado, era um lunático. Daqui a pouco os caras chegam, aquele jovem que vivia gritando noite e dia, que não tinha paz, agora está sentado, prestando atenção, aprendendo. Não estava mais nu, estava vestido. Estava com seu juízo perfeito. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? Que em vez do povo ficar feliz, eles ficaram com medo. E os que o tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Como que ele foi curado, gente? Os demônios foram para onde? Os porcos. E os porcos morreram. Naquela região eles viviam de porcos. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Que coisa louca.
Porque, meus irmãos, era para a galera daquela cidade estar vibrando. Era para aquele pessoal estar aplaudindo Jesus. Era para ele falar, Jesus, fica mais aqui, Jesus. Mas o que aqueles caras fizeram? Expulsaram Jesus de lá. Jesus mal parou com o barco, irmão, já teve que subir no barco de novo. Por que será? Jesus fez algo bom? Fez. Muito bom. Ele libertou um homem das garras do diabo. Só que para isso, teve um custo. Qual o custo? Uma manada de porcos. Sabe qual o medo daquelas pessoas? Se todos os endemoniados que tiver, esse cara matar porco, estamos falidos. Vai embora daqui. É mais importante termos nossos porcos do que ter gente liberta nessa cidade. É mais importante termos o nosso dinheiro, termos o nosso comércio girando, do que falir. Mesmo que isso signifique que vidas sejam salvas. Você acha estranho? Não é estranho. Não é estranho. Dê um exemplo, ou vou dar um exemplo, de alguém alcoólatra. Alguém que gosta de beber. Vamos dizer que esse cara bebe, gosta de beber aquele uísque caro. Vinho caro. Não é cachaçinha, não é pitu, não. Olha cara. Bebida cara. Aquele cara que vai numa adega e gasta 2.000 por mês. De repente ele chega e fala assim, Cristo me libertou do vício. O dono da adega vai chegar e falar assim, cara, glória a Deus, cara. Eu queria que todo mundo não bebesse mais nessa cidade. Ia acontecer isso? Meu irmão, se todo mundo parar de beber, os caras aqui da cidade falam, gente, ó, vai embora dessa cidade aqui, cara. Está quebrando a gente. Porque o dinheiro vale mais do que vida. Porcos valiam mais do que a libertação de um homem. Mude sua vida. Pare de viver de acordo com o que o diabo quer. Para ver se pessoas não vão te expulsar do meio social delas. É a mesma coisa, gente. Pare de consumir aquilo que não te faz bem. Para ver se o pessoal fala, rapaz do céu, vai me quebrar as pernas aqui. Aconteceu com Paulo. Ele foi pregar numa cidade, chegou lá, todo mundo começou a se converter. Aí sabe o que o povo começou a fazer? Começou a quebrar os ídolos dele. Aí os caras que viviam de venda de ídolo, pegaram Paulo e, some daqui, rapaz, está quebrando a gente. Porque vidas valem menos do que dinheiro para o homem. Meus irmãos, para aquela cidade, os porcos valiam mais do que a libertação de um homem. E temos que ter muito cuidado, porque de repente se nós trouxermos para nós, talvez a gente possa estar também dando mais valor a coisas materiais do que a salvação de pessoas. Olha como o texto vai continuar. O homem de quem haviam saído os demônios, quem que suplicou primeiro a Jesus? Lembra que o demônio suplicou? Suplicava, Jesus, não mande para os porcos. Agora, olha só, aquele homem suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, gente. Esse cara que foi liberto fala assim, Jesus, deixa eu acompanhar vocês. Eu quero ir com vocês no barco. Eu quero andar do seu lado. Aí Jesus fala, não. Os demônios pedem. E Jesus atende. Aquele homem pede. E Jesus não atende. Que estranho. Porque, irmãos, pense o seguinte, não ia ser muito legal para o ministério de Jesus, humanamente falando, é óbvio, se ele andasse com os discípulos, aí ia naquelas regiões e falasse assim, este aqui era aquele endemoniado, aquele que andava nu, eu libertei. Ia ser, gente, ia bombar no ministério de Jesus.
andar com aquele que ele libertou. Mas Jesus não permite que aquele homem siga ele. Jesus dá uma outra missão para aquele cara, uma missão muito importante, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Aí é difícil. Aí é complicado. Porque lembra como o texto começa? Quanto tempo aquele homem já não vivia em casa alguma? Há muito tempo. Possivelmente a família havia abandonado. Como acontece hoje em dia. Quantas famílias não abandonam seus entes queridos? Filhos, avós, pais, ou por algum problema, ou porque tem uma dificuldade ou outra. Abandona. Vai dar muito trabalho. Não aguento mais. E sabe o que é interessante, irmãos? Que quando aquele jovem é liberto, quando ele está com a sua consciência plena, nem sequer passava pela cabeça dele a ideia de voltar para sua casa. Nem sequer passou pela ideia. Porque lembra, Jesus só parou ali. Dali ele já ia embora. O cara queria seguir Jesus e nem queria ir lá na família dele. Falava: gente, pai, mãe, irmão, irmã, olha, eu sou livre. Não. Ao que parece, o coração dele já, lembra do primeiro texto do domingo passado? Os corações já não estavam voltados um para o outro. Ao que parece, aquele homem estava com muita mágoa dentro dele, com a sua família. Quando eu mais precisei, minha família não esteve comigo. Quanto mais precisava da minha família, eles me abandonaram. Agora o senhor quer que eu volte para lá? Ele falou: sim. Você vai voltar para a sua família. E você vai contar o que Deus lhe fez. Você vai testemunhar o que Deus te fez. Meus irmãos, muitos de nós temos que voltar para as nossas famílias e testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Pastor, mas minha família não me abandonou, pastor, quando eu mais precisei. Pastor, mas minha família... Interessante que Jesus não falou para aqueles: vem para a minha igreja agora, vamos andar junto. Não. Volte para a casa dos teus pais. E mostre para eles o que Deus fez na sua vida. Testemunhe. E aquele jovem, parece que ele entendeu a história muito bem, porque olha o que o texto diz: assim o homem se foi e anunciou toda a cidade. Não foi só para a família não, gente. Ele falou: já que é para anunciar, vamos anunciar. Já que é para testemunhar, vamos testemunhar. E não foi apenas. E no outro evangelho, diz que ele anunciou na região de Decápolis, ou seja, 10 cidades. É como se o cara não evangelizasse apenas Cajati, mas o Vale do Ribeira inteira. Porque o que Deus fez na vida dele, irmãos, não dava para guardar. O que Deus fez na vida dele não dá para ficar só para ele. O que Deus fez na sua vida? Da onde Deus te tirou e onde Deus te trouxe? Será que você tem motivos para testemunhar para a tua família? Será que eu tenho motivos para testemunhar na minha família? Eu acho muito, vocês vão me conhecendo aos poucos, assim, mas eu acho legal, que eu estudei no colégio agrícola, 92, ó, apelido, bactéria, Bac para os íntimos. Com 10 meses fui expulso de lá, tinha 14 anos. Voltei para casa e agora? Desandei. Uma vida bem torta, minha mãe, meu pai orando por mim e tudo, Deus me tomou. E eu acho muito legal quando a galera das antigas vem conversar comigo, fala: e aí, Bac, beleza? Eu sou pastor. O quê?
Pastor? Cara, Deus faz umas coisas que... E aí é legal você poder testemunhar. É legal você falar de onde Deus te tirou e o que Deus tem te feito. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O encontro com Cristo é como bater de frente com um caminhão, cara. Não tem como sair ileso. Se você se batizou, presta atenção. Se você se batizou, se você é membro da igreja, você tem carteirinha da Igreja Batista. Se você fundou a igreja, se você conhece a Bíblia de capa a capa, mas você não tem o que testemunhar de mudança de caráter, de vida, repense. Porque não tem como sair ileso depois do encontro com Cristo. Não tem como continuar tendo o mesmo caráter. De manhã eu estava falando sobre algumas questões bem práticas da vida, né? O ano passado, no início da pandemia, olha como que Deus envergonha a gente. No início da pandemia, lembra quando veio a questão do auxílio emergencial? R$1.200, tudo aquilo. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, gente boa, gente querendo, pastor, o senhor pode pedir o auxílio emergencial, porque o senhor é autônomo, tá? Assim, eu falei, mas eu não me enquadro na divisão, né, os valores. Não, mas o senhor é autônomo, rapaz, vai lá, tem um monte de gente fazendo tudo. Eu falei, não vou fazer não. Não vou fazer não. Beleza. Meus irmãos, passaram-se 5 dias. 5 dias. Uma mulher me liga. Uma irmã me liga. Pastor, beleza? A igreja tinha recém-fechado, a Vila Muniz. Pastor, o esposo dela não é crente. Estava aqui jantando, a gente estava falando da igreja fechada, ficamos preocupados. Aí o meu esposo falou assim, podia dar uma oferta para o pastor, né? O senhor aceita, pastor? Falei, perguntar se macaco é banana. Opa, deixa Deus te usar, irmão. Fez a oferta. Meus irmãos, qual era o valor? 1.200. 1.200. No outro dia eu liguei para ela, falei, minha irmã, tira só uma, não estou reclamando, por favor, não estou reclamando. Mas por que não R$1.000? Ela falou, não sei, pastor, a gente estava aqui, meu marido chegou, ele falou 1.200. Falei, você foi resposta de Deus. Porque uma semana atrás vieram algumas propostas, eu falei não. E veio justamente o valor. Aí você fala assim, pô, pastor, que da hora, o senhor é homem de Deus. Sou nada, gente. Sou nada, eu vou te explicar o porquê. Quando era mais jovem, eu já estava andando com Deus, eu vendia seguros, consórcio, previdência privada, fundo de investimento, plano de saúde, eu só vendia papéis. Eu fiquei durante 4 anos vivendo só disso. Eu morava em Peruíbe. E teve um mês que eu estava quebrado. Eu tinha muito cheque, a turma pagava muito com cheque naquela época, cheque predatado. Aí me ligaram de Santos, para fechar um plano. Eu fiz as contas, falei, rapaz, esse plano me fecha, me salva um mês. Qual que era o problema, gente? Eu estava sem dinheiro para passagem. Eu morava em Peruíbe. Os ônibus, tinham recém colocado aqueles ônibus de cartão. Sabe aqueles cartãozinhos que você coloca assim? Tinha começado, nunca tinha andado no ônibus com aqueles cartãozinhos, não sabia como é que funcionava. Olha, já andava com Deus, já ia na igreja, já era de igreja, beleza. Eu tinha um valor que eu não me lembro quanto, eu falei assim, eu vou comprar o cartão até Mongaguá, aí eu tinha que ir para Santos. Eu entrei no ônibus, passei o cartão, pastinha na mão, socialzinho, eu sento na cadeira, finge que dou aquela dormida, aí quando chegar em Santos eu faço o quê? Perdi o ponto, dou aquele miguezão, beleza. Na minha cabeça deu tudo certo. Tinha que descer no canal 2. Chegou em Santos, peguei o cartão, puxei, eu não sabia como é que funcionava. Quando eu coloco o cartão, gente, aquele bagulho trava e com a pi, 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 o ônibus lotado. Me desce o cobrador. Vai de novo! Esses tranqueira, não sei o que tem, xingando, rapaz, veio na minha direção. Aí ele pegou o cartão, falando alto. Espertinho, paga até Mongaguá para ir até Santos. Vai sentar lá na frente, vai descer na rodoviária. Ó,
Sabe aqueles desenhos animados que você vai diminuindo, 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 diminuindo? Eu já não sou tão grande, né? Gente do céu. Foi só alma. Eu sentei no primeiro banco com a pastinha, a vergonha, fechei. Olha, eu nem vi quem está do lado. Desci na rodoviária, esperei todo mundo descer do ônibus, fui andando até o canal 2. Cheguei lá, o cara fechou o plano. Como que ele me paga? Cheque. E para voltar, com fome, falei assim, eu vou ficar até a noite, que tem um ônibus das faculdades, talvez eu pegue carona. Sentei de frente a uma banca de jornal. Sentei na banca de jornal, quando eu olho o jornal aberto, seu PIS, não sei das quantas, e falei, PIS. Peguei meu cartão cidadão, fui lá ver, já fazia quase um mês que eu tinha dinheiro na conta e não sabia. Deus já tinha me dado condições, mas eu quis dar uma de esperto. E Deus me humilhou. Então, quando eu me neguei a aceitar o auxílio emergencial, não é porque eu sou santinho não, meu irmão, é que eu sei que Deus pega. E quando eu fui fazer a declaração do imposto de renda o ano passado, retrasado, o contador que faz minha declaração, quando eu cheguei lá, ele me chamou de canto e falou, pastor, vem cá, o senhor pegou o auxílio emergencial? Eu falei, não. Ah, então beleza. Rapaz, o que teve de pastor que pegou aí, agora está pegando, Não é porque eu sou legalzinho, não é porque eu sou santo, irmão, é porque eu já apanhei de Deus. Então eu sei que se eu fizer coisa errada, Deus me pega. Quem eu era, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Isso é um processo chamado santificação. Se nós paramos no processo de santificação, tem algo de errado, meus irmãos. Mas Jesus pede para aquele cara, vai anunciar para a cidade toda. Fala quem você era e o que Deus fez na sua vida. E ele foi. Voltou para a sua família. Restaurou teu lar. Só que eu quero contar uma nova história. Mais uma, prometo que é rapidinho essa. Está lá em Lucas, capítulo 9. Só 37 ao 42. Olha que história legal também. Jesus descendo do monte da transfiguração. No dia seguinte, quando desceram no monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te, que des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Este é um dos casos na Bíblia, um dos poucos casos, e quem procura a ajuda de Jesus para um filho é um homem, não é a mãe. É raro um homem buscar a ajuda de Jesus por alguém. São poucos casos. E esse homem, esse pai procura Jesus porque era o único filho dele. E olha que interessante, irmãos, uma multidão estava ao lado de Jesus, ele fala, Jesus, dê atenção ao meu filho. Olha o que acontecia com aquele jovem, um espírito o domina. E de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Mesmo caso, parecido daquele jovem. Só que há uma diferença. Aquele jovem de Gadarena, a família já havia abandonado. Este jovem tinha um pai que lutava por ele. O problema é o mesmo. A situação é a mesma. Mas a família é diferente. A família abandona. Este daqui não. Um espírito domina e ele grita, ele lança em convulsão, ele faz espumar. Aquele pai segura o filho em convulsão. Aquele pai não deixa o filho pular no fogo. Aquele pai não deixa o filho se machucar. E quase nunca o abandona, ou seja, é costumeiro os momentos em que meu filho é possuído por esse demônio. Mas há uma diferença. Este demônio não abandonava aquele jovem, mas o pai dele também não abandonava.
Esse demônio estava lutando pela vida daquele jovem. Mas o pai dele também lutava pela vida dele. Mesma situação, mesmo problema, mas famílias diferentes. E aquele pai fala, e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Eu acho fantástico esse texto. Acho fantástico essa passagem, porque, meus irmãos, os discípulos eram os caras que tinham acabado de descer lá da transfiguração, Pedro e Tiago. E tinha os demais. Imagina, os caras não conseguiram resolver esse problema. Quem que resolveu? Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, entendam algo. Eu sou carne e osso como vocês. Não existe oração forte. A minha oração é igual à de vocês. Não existe unção ou cobertura pastoral. Isso não existe. Isso é coisa de quem quer manipular pessoas, de quem quer escravizar as pessoas. Eu sou igual a vocês. A única diferença é a minha responsabilidade. Só isso. Aquele homem procurou os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Portanto, vai ter momentos, irmãos, que vocês vão me procurar. Eu vou olhar para vocês e vou falar assim, agora o bicho pegou. Mas você é pastor. Pastor, mas sou humano que nem você, eu não tenho resposta para tudo, eu não sei fazer tudo. Porque tem horas, irmãos, que é só Deus. Tem horas que é só Jesus. E aí, Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Olha que coisa linda, irmãos, aquele homem pediu a Jesus um pouco de atenção. Por favor, Jesus, a multidão estava ao lado de Jesus. Pessoas mais importantes do que aquele homem estavam ao lado de Jesus, e com certeza pessoas com muitos problemas. Aí Jesus para e fala, tá bom, me traz seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Ei, coisa linda. Jesus cura. A ideia de Jesus não é que aquele jovem também o siga. A ideia de Jesus não é que aquele jovem vá andar com ele. Jesus curou aquele jovem para que voltasse para a tua família. Aquele pai lutou por seu filho. E aquele pai teve seu filho de volta. Meu irmão e minha irmã, não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Porque aquele jovem de Gadara, a família havia desistido dele. Os amigos haviam desistido dele. A sociedade havia desistido dele. Mas Jesus não. Sabe, gente, tem horas que talvez até vocês ouçam da minha boca, esse não tem mais jeito. Que isso, pastor? Sou humano, gente. Às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, isso é só pela misericórdia de Deus. E amém por isso. Amém. Porque aquele jovem de Gadara não tinha uma pessoa para levar ele até Cristo. Não tinha um pai que o levou a Cristo, não tinha uma mãe que o levou a Cristo. Cristo foi até ele. Cristo foi até Gadara para encontrar com ele. Isso é maravilhoso, porque muitas pessoas estão por esse mundo abandonado por suas famílias, e a igreja não chega, o pastor não chega, os missionários não chegam, a família não chega, mas Cristo chega. Cristo vai. E Cristo liberta, meus irmãos, porque Cristo não depende de mim para a obra dele. Cristo não depende de você para a obra dele. A obra de Cristo é feita. É um privilégio para nós participarmos disso. Mas, por outro lado, nessa cidade agora, há um pai que não desistiu. Há um pai que lutou.
Irmãos, Deus quer que nossa família seja um lugar de libertação. Libertação. Lembra? Quando aquele jovem foi liberto dos demônios, a cidade não gostou. A sociedade não aprovou. As pessoas não aplaudiram Jesus. E muitas vezes, quando nós somos libertos, podemos não ter aprovação da sociedade. Podemos talvez não ter aprovação da própria família. É o preço. Porque a libertação, muitas vezes, nos traz incômodo no meio em que nós vivemos. De repente, irmãos, não vamos compactuar com algumas coisas. Não significa que não vamos andar, ter amizade de forma alguma, mas há coisas que não dá para compactuar. Existem sociedades agora que não vai dar para fazer mais porque não convém. Existem pessoas agora que você fala, cara, ou eu influencio ou eu sou influenciado. Mas família deve ser lugar de libertação. Ore pela libertação dos seus familiares. Família tem que ser lugar de restauração, meus irmãos. E restauração é processo. Restauração leva tempo. Mas a família tem que ser esse lugar. A família é um lugar onde todos estão juntos. A família é um lugar de perdão. Porque aquele jovem de Gadara queria seguir a Jesus. Mas Jesus falou, não me siga, porque você tem uma missão agora. Porque agora você tem que voltar para a tua família. Mas eu não quero ir. Eles me abandonaram. Você vai. Você vai testemunhar o que Deus fez em sua vida. E você vai perdoá-los. Mas Jesus, eles me abandonaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A Bíblia baseia-se em perdão. Domingo que vem, inclusive, na EBD, te desafio a vir, que a gente vai ver uma história, outra história fantástica. E é perdão. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Vocês lembram? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Meus irmãos, o perdão de Deus para nós é condicional. Se eu perdoo, Ele me perdoa. Se eu não perdoo, Ele não me perdoa. Mas pastor, eu não aceito isso. O problema é teu. Quem dá as ordens é Deus. Ele está dizendo que é assim. Tanto é que a última lição de Jesus na cruz foi perdoar quem? Quem estava matando ele. Tem noção de que você tem pessoas te matando? Pessoas estão tirando a tua vida. Não estou dizendo uma pessoa que passou a perna em você. Não estou falando perdoar aquele cara que você é palmeirense, ele te deu uma camisa do Corinthians, você ficou ofendido. Ai, estou magoado. Não estou dizendo sobre coisas banais. Eu estou falando que a última coisa que Jesus fez na cruz foi perdoar quem estava matando ele. E aí, irmãos, a gente fica sem argumento para chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu não consigo perdoar. Porque ele serviu de exemplo para nós. É fácil? Não. Aí é outra coisa. Não estou dizendo que é fácil. Mas estou dizendo que faz parte da vida cristã. E quando Jesus vai tratar aquele coração daquele endemoniado de Gadara, volte para a tua casa. Perdoe eles. Mostre o que Deus fez na sua vida. Porque família é lugar de perdão. E família é lugar de salvação. Irmãos, família é um lugar onde nos traz libertação. Família é um lugar de alegria. É um lugar de salvação. E família é um lugar de testemunho. Porque é muito fácil para nós testemunharmos para aqueles que não nos conhecem. É muito legal eu ir para a África evangelizar. É muito legal eu ir para a Itália, para a França, para Manaus evangelizar. É importante, não estou dizendo que não estou tratando de importância.
Mas, meus irmãos, o trem, o difícil, é testemunhar dentro de casa. Porque lá eles conhecem a gente. Lá eles conhecem. Lá os filhos vão crescendo e vê os pais. Lá a esposa, que não é cristã, vê o marido que se diz crente, que coloca a Bíblia embaixo do braço, vem para a igreja, mas bate nela, ofende ela, trai ela, deve para todo mundo. Aí quer que a esposa vá para o mesmo lugar que ele vai. Como? Porque lar é lugar de testemunho, gente. É no lar que a gente fala, eu era assim, mas graças a Deus, Deus me mudou. É óbvio que o processo demora. Ah, por que demora? Porque quando a gente muda, de casa fala assim, isso é fogo de palha. Isso não vai durar muito tempo. Mas o nosso primeiro ministério é nosso lar. E as duas últimas lições. O diabo quer nos tornar solitários, meus irmãos. Mas Deus nos criou para vivermos em família. Lembra do endemoniado de Gadara? O diabo levava a lugares solitários. O levou a lugares solitários. Aquele pai chega para Jesus e fala, mestre, o diabo quer levar meu filho, mas eu não deixo sozinho. O diabo quer que a gente fique sozinho. O diabo quer que a gente se isole. O diabo quer que nós não tenhamos vontade de conviver com as pessoas. Porque é na convivência que a gente se cura, meus irmãos. Pastor, é o seguinte, pastor. Eu não convivo com gente. Gente é tudo falsa, gente é tranqueira, é verdade. Eu gosto de bicho. Ah, os bichos, amor verdadeiro é de bicho, é de gato, é de cachorro. É só porque eles não falam. Que se eles falassem o que eles acham de você, você não ia gostar. É verdade. É porque é fácil eu não me relacionar com as pessoas e falar que o culpado é os outros. Ao invés de olhar para mim e ver que é eu que estou me isolando. Que o problema sou eu. É muito fácil eu jogar a culpa nos outros. Eu tenho um lema, eu usava muito na vida. Eu vou ser bem sério para vocês, eu falo para a Maria Amor, às vezes acabo com a vontade de falar, é um lema que eu uso, que a mudança começa em mim. Acabava o culto lá, a gente falava, às vezes me coça a vontade de gritar aqui também. Porque a gente fala, pastor, eu estou tão sozinho, pastor. Ninguém me liga, ninguém me visita. Aí eu faço uma pergunta, você visita alguém? Você já ligou para alguém perguntando como a pessoa está? Não. Por que você é melhor que os outros? Porque esse sentimento é demoníaco, gente. De se isolar, não conviver. Estar à margem de tudo e querer que todo mundo foque a atenção. Deus nos criou para vivermos assim, ó, em galera. Mas é difícil, claro que é. Mas isso que é a beleza do cristianismo, meu irmão. É ajudar o irmão na caminhada. Hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. Hoje você abençoa, amanhã você é abençoado. Jesus andava com 11. Um traiu, o outro negou, o outro duvidou. A gente anda com um monte e quer que tudo seja perfeito. Não é, porque nós não somos. Ai, pastor, eu estou magoado com o pastor falando de tal. Beleza, você vai se magoar comigo também, que eu sou humano. E a gente tem que conviver. Porque a ideia de isolamento, meus irmãos, é demoníaco. O que Deus propõe para nós é vida em comunidade, é chorar junto, é lutar junto, é brigar junto. É chegar para o irmão, como é que você está? Está difícil, vamos junto, não desanima não. Porque sem perceber, nós nos isolamos. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente se isole. Um sentimento de autocomiseração. Mas Deus nos criou para vivermos em família, gente. Igreja, comunidade é família.
Pastor, mas eu não gosto da central. Beleza, procure uma outra igreja, mas vá. Viva em família. Ai, pastor, eu não sei como é que conta, tem um monte, irmãos. Tem igreja que só vai de social, tem igreja que não pode usar barba, tem igreja que não pode, tem igreja que você vai usar camiseta de surfista, tem igreja para tudo, mas não deixe de conviver em comunidade. Agora, se você passa por 10, 20, 15 igrejas e não para, o problema é você. O problema é você. Olhe-se no espelho e repreenda esse espírito em sua vida. Lute contra isso. Batalhe contra isso. E trabalhe para a obra de Deus. Porque o que Jesus trabalha para aqueles homens é: volte para casa. Volte a conviver com pessoas. Volte para a sua família. Seja bênção em sua família. Porque Deus criou nossos lares para ser lugar de cura. Por isso, meus irmãos, venha fazer parte da família de Deus. Não somos perfeitos, porque não tem ninguém perfeito. Você não é perfeito e eu não sou perfeito. Se pegamos uma pessoa imperfeita e outra imperfeita, tem como criar um lugar perfeito? Não tem, gente. Mas é aqui. Porque talvez aqui na igreja hajam pessoas que não têm o pai lutando por ela como aquele jovem endemoniado tinha. Mas talvez aqui na igreja vai ter pessoas que vai ter um irmão ou uma irmã que vai lutar por ele, que vai lutar por você, que vai orar por você. Pastor, minha família me abandonou, mas vai ter um irmão ou uma irmã que vai lutar por você. Isso é igreja. Isso é família. Mas pastor, minha família me abandonou, vem junto. Mas nós também precisamos ser, meus irmãos, como aquele pai. Aquele pai que não desiste dos filhos, que não desistiu do seu filho. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do teu esposo, da tua esposa. Ore, clame a Deus, faça a tua parte pelo menos. Se as coisas não saíram como você quis, pelo menos você vai ter sua consciência de que fiz a minha parte. Eu lutei essa luta. Eu fiz a minha parte. E Deus está vendo. Talvez essa palavra não tenha servido para você hoje. Talvez sua família esteja bênção. Glória a Deus por isso. Mas eu vou te propor uma coisa. Se a palavra de Deus é alimento, se hoje ela não falou com o seu coração, faz como se faz uma marmitinha. Bala. Congela no teu coração. Põe lá. Talvez um dia você vai precisar tirar, descongelar e se alimentar dela. Talvez chegue um dia que você se sinta abandonado, como aquele jovem. Aí você lê e vai se lembrar dessa palavra e fala assim: minha família desistiu de mim, meu pai e minha mãe desistiu de mim, mas Jesus foi atrás daquele gadareno, cara. E eu creio que Jesus vai vir atrás de mim, e vai. E Ele vai mudar a tua vida. E quando Jesus mudar a tua vida, você e eu, nós temos que fazer algo fundamental. Nos assentar aos pés de Jesus e aprender dele. Assim como aquele jovem fez. Eu não tenho um costume de fazer apelo para vir aqui à frente. Eu não tenho um costume, mas eu quero deixar um convite. Se de repente você não entregou tua vida a Cristo, se de repente você nunca tomou uma decisão lá de Cristo, você fala: pastor, eu preciso entregar minha vida a Cristo. Porque, pastor, minha vida vai mudar, vou ficar mais rico, vou ficar mais bonito? Não, não. Se você não trabalhar, não estudar, vai ficar a mesma coisa, talvez até pior. Eu vou ficar mais bonito? Não, imagina, tem gente que fica mais feia ainda, que a gente vai envelhecendo, vai passando o tempo, vai ficando cabelo. Porque a salvação não é para isso. A salvação é para a vida eterna. A salvação é por uma bênção muito maior do que o olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, nem o coração do homem sentiu. Então essa que é a palavra. Entregue tua vida a Cristo. Pastor, o problema da minha vida é muito complicado. Não sou eu que vai resolver, é Deus.
É o Deus que acalmou o mar, é o Deus que acalmou a tempestade, é o Deus que libertou, tem poder sobre os demônios. E é esse Deus que tem o poder sobre o problema na tua vida. Desde que você se senta ao pé dele. Desde que você seja humilde aos pés de Cristo. Desde que você reconheça seus pecados, suas limitações. Desde que você deixa Deus trabalhar na tua vida. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Tua vida vai mudar. E quando isso acontecer, meu irmão e minha irmã, primeira coisa que você faz, vá para a tua família, vá para os teus amigos e anuncia o que Deus fez na tua vida. Amém? Queria chamar o ministério de louvor. Mas, gente, eu queria pedir desculpa e propor, vamos cantar. Posso o mundo ver brilhar a luz? Como que é o nome desse louvor? Aquele que cantaram? Hã? Isso. Volta lá, pode ser aquele poder para salvar. Isso, é letra bonita. Essa letra diz que Ele nos aceita com nossos erros. Ele aceita como somos. Sabe por quê, irmãos? Que às vezes nós temos essa ideia. Pastor, eu vou melhorar. Eu vou deixar os meus vícios, vou deixar as coisas de lado, aí eu vou para Deus. Mas, meu irmão, venha como estás. Mas quando a gente se encontra com Cristo, nós não permanecemos como estamos. E se você hoje quer entregar a tua vida a Cristo, na hora que terminar eu vou estar lá na porta. Chega para mim e fala, pastor, eu quero marcar um horário para conversar com o Senhor. Vamos marcar o horário. Vamos marcar um devocional, vamos preparar você para o batismo. Pastor, eu estava desviado, eu estou distante, mas eu quero voltar à comunhão. Amém, glória a Deus por isso. Junte-se à família. A família dos imperfeitos. A família dos estranhos e dos esquisitos. Olha que pastor esquisito que eu sou. Então a igreja vai ter tudo estranho. Tudo esquisito. Para a glória de Deus. Porque Ele molda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Vamos nos levantar, irmãos? Vamos nos levantar.